Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. E estamos buscando no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel, a parábola do rico e Lázaro, em que já estamos vendo que o pai Abraão está dizendo para o rico: trataste só da matéria, só do corpo, cultivaste a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós. O que está sendo colocado? Se nós vivermos exclusivamente atendendo às necessidades da matéria, tenhamos certeza que chegaremos do lado de lá de mãos vazias. Porque o lado de lá pede condições. Aqui as nossas condições muitas vezes vêm de uma outra forma, da classe social a que pertencemos, do trabalho que temos, da remuneração que temos, enfim, Mas no plano espiritual, as aquisições é a bagagem, o que levamos para o lado de lá. E se estivermos aqui focando apenas o material, é claro que chegaremos de mãos vazias, Então é isso que está sendo dito: trataste só da matéria, só do corpo, cultivastes a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós. Ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais, e conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Então, o mendigo que ficava à sua porta estava em condições infinitamente melhores que a dele. Mas Abraão ouvia a voz do rico e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico no Hades via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde. E como Lázaro, vir novamente ao mundo pagar a sua dívida, para, como Lázaro, depois subir também ao seio de Abraão, porque também ele era filho de Abraão, e Abraão não deixaria seu filho perecer. Abraão chamou-o de filho e disse-lhe: Filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro, querendo dizer com isto que, sem voltar à vida corporal, semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegaria ao seu seio. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e sofrimento, lembrando-se dos seus 5 irmãos, que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem também eles para este lugar de tormentos. O rico, que estava no Hades, sabia muito bem porque via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar aviso aos homens da terra. Então pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem assim. Mas Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes, e os profetas, que são médiuns, dizem-lhes, pela influência dos espíritos, o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham como tu parar no Hades.
Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: Mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, e lhes falar, mas se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, lhes aparecer e eles se manifestar, hão de se arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que por esta forma se tornariam obedientes às leis de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois, se eles haviam repelido as exortações dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos, era necessário crer nos profetas, porque os profetas não eram mais do que os médiuns, por quem se comunicavam os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, como haveriam de crer nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los como o irmão queria, sem os médiuns indispensáveis para transmitir a comunicação? Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito que o nosso, e que por isso não o podemos ver nem ouvir, e que o espírito sempre se manifesta com o concurso de um médium. Como poderia Abraão atender ao pedido de seu filho para satisfazer 5 filhos ricos? Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele, a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos. A lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos, à força, entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido i. Deus dá liberdade a todos para buscarem uma lei, e aqueles que buscam, para buscarem a sua lei, e aqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pede um peixe. Assim Deus respeita o livre-arbítrio que a cada um concedeu. Os espíritos dos mortos Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e se manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora sejam eles ricos e grandes, a tomarem desde já a posse da felicidade futura. E é por isso que sabemos que muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que embora tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos mortos, não se convenceram com esses avisos. Então, realmente, é uma parábola que ensina muito que não é pelo fenômeno em si, não é porque estamos vendo um espírito, não é porque estamos ouvindo um espírito que nós vamos nos convencer, né? Então, vai muito além. E não faltam chamamentos, não faltam demonstrações, não faltam colocações que nos apontam para a existência dos mortos. Cabe a nós, exercendo o nosso livre-arbítrio, compreendermos ou não. Ao contrário disso,
Então, retomando, e é por isso que sabemos de muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que embora tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos mortos, não se convenceram com esses avisos. Ao contrário, dizem que foi ilusão, medo, tolice e loucura. Por isso, fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos ricos daquele que se vestira de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. Os homens que se quer convencer pela força há de lhe acontecer e o que aconteceu à cigarra de La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para com justa razão cantar na imortalidade. Então nós temos aqui uma explicação que o Cair Bar Schutter colocou sobre o Hades, né? O que seria o Hades? O Hades eram as regiões infernais na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos e equivalente ao inferno aceito pelos católicos e protestantes. Não deve ser entendido como um lugar, mas como um estado de espírito, isto é, um estado de profundo sofrimento. Na pergunta 1011 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: haverá um universo lugares, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Da resposta consta o seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito ou dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E, como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quando se diz o espírito encontrou no Hades, isso quer dizer, figuradamente, que ele tomou conhecimento de si mesmo, viu-se na sua profunda miséria moral, cuja consequência é um indizível sofrimento e a impossibilidade de se aproximar dos espíritos felizes. Então, nós estamos vendo essa parábola que nos traz um grande ensinamento, a parábola do rico e de Lázaro, porque quantas vezes somos tão descuidados, que não percebemos ali as necessidades daqueles que estão tão próximos a nós. Muitas vezes não é uma caridade lá fora, muitas vezes é bem próximo na parentela, bem próximo num vizinho, que percebemos ali desempregado, um parente que sabemos desempregado, né? Quantas vezes não teria coragem sequer de pedir um auxílio para os parentes íntimos, né? E isso nos faz lembrar aquela passagem do Evangelho dos infortúnios ocultos, que o importante não é exatamente aquele que se mostra e que pede, que está acostumado a tudo isso, mas estarmos atentos aos infortúnios ocultos, aqueles que não teriam coragem de pedir e quantas vezes estão tão necessitados por um revés na sua vida, por um desemprego, não aquele desemprego que nunca deixa de estar desempregado por falta de ânimo de buscar outro, ou orgulho em não aceitar certas tarefas, tantas questões que envolvem a complexidade do ser humano.
né? Mas aquele que realmente está vivendo dias difíceis, por provas mais difíceis. Então, termos sempre esse olhar, e essa parábola é riquíssima. O rico e o Lázaro. Lázaro era um mendigo que ficava esperando as migalhas que nem vinham na sua calçada. E Jesus, então, simbolicamente nos dá essa lição profunda, que aquele ali, naquela situação tão dolorosa, em resgate doloroso, encarnou para resgatar seus débitos passados, daí essa dificuldade imensa, essa miséria, né? Mas conseguiu resgatar, estava lá, em condições muito felizes. E o rico, que se vestia de púrpura, estava lá numa total indigência, sempre recordando que não é questão de ser rico, porque há muitos ricos que aproveitam a oportunidade. Quantos ricos entendem a oportunidade que estão tendo em suas mãos com este empréstimo oferecido por Deus? Compreendem perfeitamente, geram empregos, né? Dependendo ali da fortuna, né? Do que se tem, gera-se empregos, né? Quando não, gera-se de alguma forma situações positivas para aqueles que necessitam. Então, quantas formas de investir na instrução, né? Às vezes, percebemos que há um movimento maior para se ajudar na fome, né? Então, mobiliza-se, são tantos marmiteques, são tantos alimentos, são tantas sopas itinerantes que saem todos os dias para auxiliar aos que têm fome, né? Sem dúvida nenhuma, que trabalho abençoado, mas nos lembrarmos também daqueles carentes de aprendizado, daqueles que necessitam de um processo de educação. Investir na educação de uma criança evitará que elas venham a ter necessidade de um prato de sopa. Investir na educação. Esse deve ser o nosso propósito maior. Investir na educação. Lázaro, pobre, mas teve o discernimento de compreender a sua condição e manteve-se humilde, não se revoltou, se contentava com as migalhas que porventura caíssem, se alegrava com as lambidas do cachorro, do seu cãozinho, né? Não revoltou-se. O rico, vivendo com toda aquela púrpura, né? Com toda aquela abundância, se viu nu no plano espiritual. Então, refletamos muito sobre esses ensinamentos de Jesus, porque todos trazem uma profunda reflexão. Que fiquemos em paz.